E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de laboratório de introdução à ciência da computação 1. E hoje a gente vai falar sobre vetores, né, os famosos arrays, na nossa stack, né, na nossa estrutura de memória de pilha, né? E, primeiro de tudo, obviamente, o que são vetores? Né? O que é isso? Então, eles são uma coleção de itens armazenados num espaço sequencial de memória, ou seja, vem um depois do outro no endereço, né? Eles podem ser acessados aleatoriamente, ou seja, a gente pode acessar o valor deles sem precisar acessar toda a sequência, né? Sem precisar procurar na sequência qual deles que é, com o que a gente chama de índice do vetor. E a gente vai ver melhor o que é isso. Eles são usados para armazenar um tipo de elemento similar, né? Eles têm que ser todos do mesmo tipo, isso é muito importante. Todos os elementos de um vetor de inteiro têm que ser inteiro, de um float tem que ser float, de um char tem que ser char. E o tamanho é fixo. Apesar das variações mais novas de C, a gente conseguir declarar o tamanho como uma constante, as antigas isso vai dar erro, tem que tomar cuidado com isso, né? O tamanho é fixo uma vez declarado, de modo geral, né? E se a gente quiser variável, a gente vai ver a alocação dinâmica mais para frente no curso. Então, esses seriam os índices, né? Imagina que aqui eu tenho um vetor, cada quadradinho desse é um bloco de memória, cada quadradinho desses tem um valor, né? Então a gente vê aqui, ó, que o comprimento do nosso vetor é 9. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos aqui. E a gente começa a contar com o índice em zero, né? Então, se eu falar assim, olha, o que tem no índice zero do meu vetor? Vai ser o número 40, né? Se eu quiser o índice 5, é só falar, olha, vetor no índice 5, qual o valor? 68. Isso é o que a gente chama de acesso aleatório, né? Por isso tem a memória RAM, Random Access Memory, né? A memória de acesso aleatório, exatamente que ela consegue apontar para um bloco de memória sem precisar passar por todos os outros, né? E lembrando, então, se o tamanho de um vetor é 9, ele termina no índice 8, já que começa em zero a contagem. Tem que tomar bastante cuidado, que é um erro muito comum, né, quando a gente está começando a parte de programação, lógica de programação, porque na maioria das linguagens a contagem de índice é de 0 até tamanho menos 1, que a gente fala, né? E no dia a dia, né, fora do mundo da computação, é bem comum a gente contar as coisas começando do 1. Então, tem que tomar muito cuidado disso, comece em 0, né? Então, a gente tem vários jeitos que a gente pode declarar um vetor em C. O jeito mais convencional, mais antigo, né, costuma ser esse. Você vai e declara o tamanho dele. Então, o que eu estou falando é que eu tenho um array, um vetor de inteiros de tamanho 3, né? Então eu falo int a, que é o nome do meu vetor, e entre colchetes eu passo o tamanho desse meu vetor. Nesse caso aqui, a gente não está dando um valor inicial, a gente só está criando a variável e falando, olha, na variável a eu vou ter 3 elementos de um vetor, né? E aí o programa obviamente vai apontar ele para uma direção, para um endereço, né? Vai direcionar ele para o endereço disponível e ele vai ter o valor que tiver naquele endereço, né? Como a gente já viu em alguns casos, a maioria das vezes esses valores são zerados, mas pode ser lixo, né? Pode ser alguma coisa que estava ocupando aquele bloco de memória antes e que não tem significado pra gente, por isso que a gente chama de lixo. Pode ser também assim a declaração. Se a gente falar a mesma declaração, né? O tipo da variável, o nome da variável, entre colchetes, o tamanho do meu array e entre chaves, né, a gente igualar, fazer uma atribuição, e entre chaves a gente pode colocar os valores iniciais para o nosso vetor. Então aqui, por exemplo, 1, 2, 3, separar por vírgulas, né? A gente teria então que o índice 0 seria 1, o índice 1 seria 2, o índice 2 seria 3, os valores dentro do meu vetor. E a gente pode também colocar tudo 1, por exemplo, faria assim, né? A gente pode inicializar eles vazio, e aí tem um jeito de fazer isso. Você só colocar, abrir e fechar a chave sem nada dentro, ele vai interpretar como zerar tudo. Se eu colocar o zero também, ele interpreta como zerar. E se eu colocar, por exemplo, só um, né, só um 2, um 3, um número só, ele só vai colocar no primeiro índice, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, tem jeitos, né, nas versões mais novas de fazer a atribuição do mesmo valor numa grande sequência.
Então, de novo, né, o inteiro, que é o tipo da variável, o nome do meu vetor, o tamanho dele, e aí entre chaves, se eu colocar entre colchetes a sintaxe, né, 0, 3 pontos, um valor x, né, de índice, ele vai colocar o valor que eu colocar aqui para todo esse alcance de índice que eu colocar aqui, tá? É uma notação, não é muito usual fazer isso em C no geral, é das versões mais novas, mas você pode, se você quiser, tá? E aí aqui tem, obviamente, né, ponteiros que a gente vai ver depois como fazer isso. Daqui é mais para alocação dinâmica, mas como esse diagrama estava bem legal lá do Geeks for Geeks, eu trouxe para vocês que eu acho que ilustra bem, né, como a gente declarar. Aí, pessoal, então o que a gente vai estar fazendo é isso, né? Essa é a variável. Aqui é o índice do elemento que a gente vai acessar, lembrando que começa em 0. Então, se a gente pegar no nosso código e falar, olha, o nome do vetor, né, que a gente chama de R aqui, né, índice 0, ele vai pegar o que tiver nesse bloco de memória, né? Então, vamos partir por exemplo, né, para a gente ver como está funcionando, muito melhor. Então aqui, ó, eu tenho um inteiro i, eu tenho um array, né, um vetor de tamanho 10, valor é passado entre os colchetes, e aí eu vou falar, olha, i vale 0, não preciso fazer isso, obviamente, é redundante, mas o i variando de 0, i menor que 10 e mais, e eu vou colocar i vezes 2 no meu array. Então, né, para o índice 0 é 0, para o índice 1 é 2, para o índice 2 é 4 e por aí em diante. Eu vou imprimir então o que está no meu array. Vamos ver se eu consegui salvar mesmo, o que está acontecendo, né? Então eu vou falar assim, ó, eu vou até melhorar o exemplo aqui, que eu vou colocar, olha, o índice é tal, o array é tal, né? Só para a gente ficar bem claro o que a gente está vendo aqui. Então eu vou executar aqui, e olha só. Então, no índice 0, array 0, o índice 1, array 2, o índice 2, array 4, o índice 3, array 6 e por aí vai, né? Até o 9, o índice 9 é o último, se ele tem tamanho 10 ele vai de 0 a 9, e aí, né, 2 vezes 9, 18, é o valor que eu realmente atribuí. Então, galera, isso é o básico do meu array, né? Eu declaro ele aqui, desse jeito, eu acesso ele aqui, ó, array de i, na posição i, no índice i, né, dentro do meu for, que a gente viu lá passado, é igual a i vezes 2. Então eu tô, cada vez que eu pego um loop novo no meu for, eu vou atribuir o valor i vezes 2 no índice atual do meu vetor, né? Olha só como isso facilita, né, usar vetor com o for com o vetor, né? E aí, vamos lá, mais um exemplo então. A gente vai ter alguns exemplos legais aqui para mostrar. Eu posso também, obviamente, pegar da entrada. Então, se eu quiser pegar valores da entrada com array, eu posso. Então, lembrando só de eu colocar aqui, né, o endereço bonitinho. Mas aí, ó, por exemplo, vou digitar um valor, né? Só para mostrar para vocês, vou digitar 345. Eu digitei 345, vou digitar agora 765. Digitei, agora vou digitar 899. Digitei. Pronto, ele pegou os três valores da entrada, né, que eu digitei e imprimiu. De novo, mais uma utilidade de array. Então, ó, declarei o array de tamanho 3, fiz o meu for em 3 iterações e falei, olha, digito o valor, li o valor digitado, lembrando, né, não esquece o decomercial, no caso de array aqui, específico do índice do array, e imprimi ele, né? Bem legal, bem simples, e a gente pode ler várias coisas em loop com isso. Então, vamos lá, mais um exemplo. Agora a gente vai ver coisa de endereço. Isso é bem interessante. Então, olha só. Eu tenho um array, tamanho 5, né? E aí, eu vou mostrar para vocês que o array é salvo em sequência, né? Então, ó, o tamanho de um inteiro nesse compilador é size of int, né? Mostrando o tamanho. E aí falando, olha, o endereço do meu array no índice x é tal. E eu vou imprimir na memória então o endereço do meu array. Eu vou imprimir o i e o endereço do array na posição i, né, do meu vetor no índice i. Então, ó, o tamanho do inteiro nesse compilador é 4. E eu vou falar, olha, o array 0 está no 0062FF08. Se eu pegar o array 1, 0062FF0C.
Então, lembrando que isso em hexadecimal é 09, 0A, 0B, 0C, 4. E aí de novo, 0D, 0E, 0F, 10. E aqui fica mais fácil de ver, né? 62FF10, 62FF14 e 62FF18. Então a gente viu que realmente ele foi salvo sequencial, que é o que eu falei lá no começo para vocês, que é uma característica dos vetores, né? Beleza. Então olha só, a gente tem um sério problema, né, com vetores em C, que é um risco que a gente corre programando, que outras linguagens acabam tratando disso, mas o C não acusa o erro que a gente chama de out of bounds, né, que é fora dos limites. Então, se eu acessar um índice do meu vetor que eu não declarei, então, por exemplo, se eu falar que um vetor tem tamanho 3 e acessar o índice 3, acessar o índice 15 que seja, ele não vai dar erro, né? Você pode acessar regiões de memória da stack que não foram alocadas. E ele deixa você inicializar array com mais valores que o tamanho. Ele só vai dar um warning, né, um aviso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e é por isso que é legal compilar com o WAL, com essas diretrizes de compilação extra, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui esse programa, né? Que a gente vai ter um array de tamanho 2 e eu vou tentar imprimir o valor no tamanho 3 e no tamanho 2, menos 2, né? Que são endereços de memória totalmente perdidos, ó. Ele não dá um aviso nem nada, ele imprime, esses valores são totalmente lixos, né? Na compilação normal. E aí, se a gente abrir aqui em settings de compiler no CodeBlocks, né? A gente pode pegar aqui, ó, tem algumas opções, né, de compilação, né, que são as flags que a gente chama. E aí eu vou dar uma esticadinha na tela aqui, ó, pronto, fica mais fácil de ver. Tem algumas opções aqui como WAL, né, que é todos os avisos, WExtra, né, que aqui é para ele estar funcionando. Tem Pedant, que tem WFatal, né, e percebam que mesmo com essa diretriz que é, olha, libera todos os warnings de compilador comum, né, libera warning extra, nem deu warning na minha compilação, né, percebam isso. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de problema, né. E aí se a gente colocar, por exemplo, o C99, que é um dos mais antigos, né, eu coloquei aqui para ele seguir, ele não dá, nem com isso reclama, né? Ó, a gente compilou, zero warning, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente, muito cuidado. E aí, a gente, inicializando mais, né? Vou mostrar aqui. A gente então fez um array de tamanho livre e está inicializando 4 aqui, né? A gente pode fazer essa inicialização, né? Ou a gente pode pôr no tamanho. Eu vou mostrar o outro depois, mas ó, vamos falar assim, o meu array tem tamanho 2. E aí eu simplesmente boto 4 membros ali. E aí eu vou tentar imprimir o tamanho do array, né? E do índice 1 dividido pelo tamanho do meu índice. Então eu tô falando assim, olha, quanto que tem o meu array no total dividido pelo tamanho de um inteiro, né? Um elemento dele, e ver quanto isso dá. E aí, galera, perceba que assim, ele deu um warning aqui nesse caso, que eu tô passando do limite, e ele só colocou 2, tá? Mas perceba que isso foi só um warning. Então, a não ser que eu tenha um warning liberado, né, ele não ia acusar. E no caso anterior, ele nem warning dá, né? Lembrando, se eu compilar, nem warning dá. Mas aqui, pelo menos, o warning ele dá, ó, excesso de elementos. E aí, só que ele desconsidera. Então, se eu não tomar cuidado, eu posso estar achando que eu estou inicializando 4 elementos no meu array, e na verdade ele está com o tamanho 2 ali, e eu não percebi, eu estou executando meu programa pensando isso, e pode dar muito erro, né? Então tome cuidado, galera. Array é um negócio que facilita muito, mas ele tem esses probleminhas, né? Beleza.
uma coisa legal é que a gente pode saber o tamanho de um vetor usando a função sizeof, que foi o que eu mostrei para vocês, né? Então, por exemplo, se eu colocar nada aqui e tentar compilar, mostrando para vocês, ele vai criar com esse tamanho específico. Quer ver? Olha só, ele criou com 4, né? Então, isso é importante porque a gente vai ver depois que isso funciona apenas na função, no bloco de código que criou o array. Mas, se eu usar sizeof array, um vetor estático, não confundam, galera, com ponteiro, que a gente vai ver depois. Mas um array estático, a gente consegue usar o sizeof nele. E se a gente dividir pelo sizeof de um elemento, no caso sizeof int, que é a mesma coisa que falar sizeof do array no índice 0, a gente tem quantos elementos tem nele. Mas isso é só no array estático, tá, pessoal? A gente vai ver nas próximas aulas, mas se eu tentar fazer isso com um vetor que eu passei por referência, por uma chamada de função, né, eu passei ele, isso se perde, porque ele acaba sendo tratado como um ponteiro, que a gente vai ver com calma mais pra frente, tá? Só deixando o aviso. E aí, pessoal, a gente tem um tipo específico de array que a gente chama de string, né, que são basicamente palavras, né, que é um encadeamento de caracteres, especificamente de caracteres, é um vetor de char, mas ele tem uma propriedade extra, né, ele termina com um negócio que a gente chama de caractere especial /0, que ele indica o null, né, o vazio, o nulo. Se o meu vetor de char não termina com /0, ele não é uma string, ele é só um vetor de char. Para eu considerar ele semanticamente como uma string, ele tem que terminar com /0, tá? E é possível inicializar uma string passando para ela uma sequência de caractere com aspas duplas, que é o mesmo que a gente usa para imprimir as mensagens, né? Na tela que a gente está usando até agora, o aspas duplas, a gente pode falar que é uma string aquilo. Caso não seja definido um tamanho, o /0 é adicionado automaticamente no final. Como assim? Assim, ó, a gente tem vários jeitos, né? A gente pode falar, olha, char str, né? Se a gente não passar o tamanho, mas inicializar, tá valendo. Eu tô passando o teste. Se eu imprimir, olha, o tamanho de string, né? E o conteúdo de string. Então, ó, importante. %s eu imprimo uma string, tá? Se terminar com /0, se for uma string de verdade, eu posso imprimir um vetor de char com esta máscara %s. Se não tiver o /0 no final, isso vai dar problema. Por quê? O que ele faz por baixo dos panos? Ele vai lendo os caracteres até encontrar o /0. E se não tiver /0, ele continua lendo, tá? Ele não faz magia. Então, se não tiver o /0, ele não sabe onde parar. Qualquer coisa relacionada a strings é assim, tá? E aí, eu já aproveito e digo uma dica importante. Pode ser que o lixo seja 0 e, na verdade, você ainda está cometendo erro, mas funciona, tá? Então, vamos lá. Eu vou rodar aqui. Que estranho, né? Eu tenho 4 letras, né? O conteúdo da minha string são 4 letras, mas está falando que eu tenho 5. Por que o quinto? Porque o /0 faz parte, né? O /0 foi incluído como eu inicializei. Se eu fizesse isso daqui, pessoal, inicializasse caractere por caractere, eu não teria uma string, tá? Eu teria um array de caracteres. E aí, se a gente rodar, olha só, tem lixo, ele não sabe onde parar. Ele falou que o tamanho é 4, porque realmente o tamanho do meu vetor de char, ele tinha 4 unidades, mas se eu tento imprimir com %s, ó, ele tem lixo, né? Eu nem sei que caractere é esse, tem um valor ali muito louco na memória que está fazendo ele imprimir isso. Então tomem cuidado, tá? %s imprime strings, mas strings, né? Eu preciso do meu /0, o meu caractere null para terminar ele, beleza? Eu poderia, por exemplo, fazer isso daqui. Eu estou adicionando na mão o meu nulo e aí, olha só, deu o mesmo resultado,
tá? Isso daqui é equivalente ao que estava antes. É isso daqui, tá? Se eu não coloco nada, mas eu coloco aspas duplas falando que é uma string, ele adiciona barra zero. Beleza. Aí a gente tem uma biblioteca inteira que eu não falei, mas estava aqui já, que é string.h. Essa é uma biblioteca padrão do C, muito útil para manipular strings. Tem muita função legal. Deem uma olhada na documentação. E uma das funções mais básicas que tem, por exemplo, é a strlen, que é o string length, né, que é o comprimento da string. É uma função que fornece o tamanho ou comprimento da string. Olha só, intuitivo. Ela não funciona em vetor de char porque ela procura o caractere barra zero, né? E ela é o identificador adequado do tamanho da string e não o sizeof, tá? Porque o sizeof conta o barra zero, como a gente viu. E aí, se a gente quer saber qual o tamanho da string, né, da palavra teste, como a gente estava no passado, test em inglês, né? Quando a gente estava no exemplo passado, a gente quer o valor 4, não o valor 5, né? A gente sabe que tem 5 caracteres contando barra zero, mas letras numa palavra são 4, né? Então é muito legal usar o strlen para isso e vamos ver a diferença aqui, né? Por exemplo, estou colocando a palavra string aqui, né? Nesse str aqui. Então o comprimento da string em si vão ser realmente as letras, né? 6 letras. Mas o sizeof vocês vão ver que vai dar 7. Quer ver, ó? Aí. Então, toma cuidado com essa diferença. O strlen conta quantas letras tem na palavra, na string. Tem que ter terminação com barra zero. O sizeof pega o tamanho do vetor, né? O tamanho daquela coisa, daquele vetor de caracteres que a gente está usando, tá? Isso é bem importante da gente ter em mente, essa diferença aqui. A gente usa strlen para saber tamanho de palavra, tá? É assim que declara, ó, strlen, passa a string entre parênteses, assim como usaria o sizeof, né? Só precisa lembrar de importar essa biblioteca aqui, a string.h, tá? De resto, não tem muito segredo. Vamos lá, mais uma coisa importante. A leitura de strings, assim como a impressão a gente viu, pode ser feita com um scanf e a máscara %s. Então, se o printf %s funciona para imprimir, o scanf %s funciona para ler. Ele adiciona desse jeito automaticamente o barra zero no final, que é muito bom, muito prático. E a única coisa importante é lembrar de alocar o espaço suficiente para a entrada mais 1 para o barra zero, né? Então, se a gente declara ali a nossa string de tamanho, sei lá, 10, e aí digita uma palavra com 10 caracteres, vai dar errado. Por quê? Porque na verdade já vai ter 11 com barra zero no final, e a gente vai passar do espaço que deveria, né? Do espaço que realmente está alocado. E aí, para imprimir, a máscara %s pode ser usado, né? E ela procura o barra zero no final, como a gente tinha discutido. Então, posso falar aqui, ó, char, palavra 10, digita uma palavra. Ele vai escanear uma palavra, né? E aí, enquanto for diferente, né, do barra zero, eu imprimo char por char. E aí, eu imprimo de novo a palavra aqui só para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, que ele procura, né? Então, digito uma palavra, imprimo na mão, fazendo um while até encontrar, né, indo de índice a índice da palavra que eu digitei, até encontrar o barra zero. Eu vou imprimindo char por char, pulando espaço, ou eu imprimo, né, com %s aqui minha palavra. Vamos ver se funciona. Vamos colocar uma palavra aqui. Batata. Olha só. Foi a batata até o fim, batata até o fim. Mas se eu tentar colocar paralelepípedo, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele tem muito mais que 10 letras, né? Olha só. Bugou completamente, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu passei do tamanho que eu tinha alocado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu fosse colocar uma palavra de 10 letras que eu não sei, então eu vou digitar 10 letras aqui. Eu estou digitando 10 letras aqui, ou seja, vai precisar de 11 com barra zero, né?
Aí, ó, deu problema já, né? Aqui ainda ela imprimiu até que certinho, só que se a gente tenta imprimir string, ó, ele dá erro, né? Ele tá encontrando lixo ali naquele lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Com o tamanho certinho para alocar. Beleza. Então com o strlen e o sizeof a gente pode checar que o barra zero não é adicionado automaticamente, a não ser na inicialização com aspas duplas ou lendo a entrada com %s. Mas em alguns sistemas a stack, né, ela é zerada na inicialização do programa. E aí como o barra zero corresponde ao valor inteiro zero, né, que eu comentei no comecinho aqui do vídeo, a gente tem a impressão de que está tudo certo com o programa. Isso é muito problemático, porque vai depender da inicialização, vai depender se aquele bloco de memória logo depois do array está sendo usado por outra parte do programa ou não, para ele mudar de valor e aí de repente tudo dá errado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, mostrando aqui para vocês, se eu colocar aqui, ó, 6 espaços e colocar o string, não vai colocar o barra zero automaticamente, né? E aí se eu mudar o meu str2 aqui, né? E eu colocar, sei lá, o t aqui no começo, a gente vai ver que vai bugar muita coisa, né? E aí eu tô fazendo aqui, ó, imprimindo o strlen do str, que não é para achar o final, né? Só a gente vê sorte, tá com 0. O sizeof do str, que aí sim daria 6. O strlen do str2, que a gente só colocou um t aqui. E o sizeof do str2, que aí a gente falaria, ah, beleza, né? É 0, é 10, né? O sizeof. Aí, olha só. Olha o que está acontecendo, né? A gente tinha 6 caracteres. 6. Tá falando que tem 9. Ou seja, ele tá lendo mais 3 coisas no além, né? Até achar um lixo que é 0. Fez ele parar. Né? A gente tem 6 ali. String size é 6. E o string length até do T. Eu só coloquei um T aqui. E leu mais 2 coisas ali de lixo até achar o barra zero, e por isso ele falou que o strlen aqui, ó, da minha string 2 é 3, sendo que a gente só colocou aqui, ó, esse t, né? Bem estranho, né? E só que o size continua certinho, continua 10, o size, né? Então assim, são detalhes bem importantes pra gente tomar cuidado. O barra zero é essencial para usar qualquer coisa da string. Se você não colocar o barra zero, vai dar erro. Eu tô repetindo isso 200 vezes porque é muito comum isso acontecer. Muito, muito, muito. Especialmente quando a gente vê alocação dinâmica. Tomem cuidado com o tamanho de string para poder usar as coisas da biblioteca da string.h. E, por último, né, só pra gente fechar aqui o assunto, para ler uma string com espaço a gente tem um certo problema, né? A gente pode usar uma expressão regular no scanf, que é uma coisa muito estranha. Eu vou falar bem por cima, que é só para vocês aprenderem a usar isso. E ele é preferível gets, né? Antigamente a gente tinha uma função gets, que seria de get string, pegar a string, mas ele foi removido desde o C11, então não é recomendado mais usar o gets. Uma expressão regular, o que ela é? Né? Ela pode assumir essa forma feia aqui, né? Esse daqui também faz parte de uma expressão regular, mas ela é uma expressão escrita em linguagem formal, é um nome específico para uma gramática, né, bonitinha, que a gente chama de computação de gramática, mas ela identifica cadeia de caractere, uma sequência de caracteres de interesses, né, ou seja, que eu tenho interesse que ela ache, e é interpretado por um programa específico. No caso, o compilador do C que interpreta isso. Mas o que é que está acontecendo, né? Esse comando aqui, ó. Então, entre colchete, o til, né? O circunflexo, acento circunflexo, barra n. O que eu estou falando com isso? Essa expressão fala, leia qualquer coisa diferente de barra n, ou seja, o acento circunflexo aqui ele fala diferente de o que tiver depois dele, qualquer coisa diferente de barra n até encontrar. Né? Então encontrou uma vez, parou, acabou, beleza, eu li tudo até aquele barra n. A gente tem também isso aqui, ó, %c, né? Se a gente colocar
asterisco C, asterisco porcento asterisco C. Lê qualquer caractere uma única vez, né? Isso aqui, o asterisco é qualquer coisa, né? Lê aí e descarta ele, né? Então, se eu coloco asterisco, ele vai ler alguma coisa, só que ele não vai considerar o que ele leu, né? E essa expressão, né, o circunflexo barra n, seguido por um espaço, também funciona ao invés de colocar o asterisco, pois ele também descarta o barra n lido no final. Então, por quê, né? Com isso daqui a gente lê tudo até chegar no barra n, mas a gente não lê o barra n. A gente precisa usar esse asterisco para falar, leia qualquer coisa que estiver na frente, que no caso do barra n, ou espaço, que vai funcionar do mesmo jeito, parecido, mas o asterisco é um pouco mais bonito de se usar, vamos dizer assim, né? Então, o que é isso? Vamos lá, vamos com calma. Último exemplo. Então, ó, eu tenho duas strings, né? String 1 e string 2, eu deixei um nome grande. Eu vou ler alguma coisa aqui. String 1 imprime. Vou ler alguma coisa aqui, string 2 imprime, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, batata, tomate. Ó, funcionou, eu consegui ler, olha que legal. Se eu colocar espaço, então, batata frita, né? Molho de tomate. Consegui imprimir. Tudo bem que ele passou do valor, devia dar erro até. Mas olha só. Ah não, isso deu 20 ainda. Ele pegou. Ah, mas por que eu tô falando disso então? E se eu só colocasse 1% S aqui? Qual o problema, né? Então, se eu tentar digitar, por exemplo, batata doce. Olha só. Isso só leu uma entrada, né? O que está acontecendo? O porcento S, ele para no espaço, né? Então, eu leio até o meu espaço, eu imprimo até eu tiver um espaço, e aqui ele vai ler tudo até o final. Tanto é que, pior ainda, né, se os dois lessem só o porcento S, olha só o que ia acontecer. Batata doce, né? Eu vou tentar colocar aqui, ó. Ele leu batata separado do doce, né? E se eu fizer isso aqui para deixar bem claro o que ele leu de cada um, olha só. Batata doce, vamos lá. Ele ignorou o espaço no final e leu isso daqui, certo? Só para ter certeza aqui, ó, tô imprimindo para vocês mostrando que o porcento S ele leu cada palavra, só que ele quebrou no espaço, né? Eu não consegui pular uma linha e digitar outra palavra, né? Um nome completo eu não conseguiria fazer assim. Por isso que a gente usa então essa formulação aqui. E só para mostrar para vocês que fazer um espaço aqui funciona, né? Então seria batata doce, molho de tomate. Aí, funciona. Opa. Funciona, né? O batata doce, molho de tomate, os dois saíram aqui. Mas tem que tomar um certo cuidado, né? Aqui com isso, eu vou... Opa, scanf não, perdão. Vou só colocar de novo aqui, só pra gente, né? Só pra mostrar pra vocês realmente, não tá dando nada errado, né? Nada demais, nenhum espaço, nem nada, ó. Batata doce, molho de tomate, mesmo exemplo de antes, ó. Ele leu certinho, tá? Não tem nenhum espaço extra sendo lido, nada. Então essas duas soluções são até equivalentes, mas existe um warning, né? Olha, não sei o que é isso, né? Esse aspas simples espaço é isso daqui. Eu não sei o que tá fazendo aqui. Então é melhor a gente usar o asterisco, né? Porque ele é mais certinho, ele não causa warning, ele é realmente o que deveria ser feito, tá? Eu falo do espaço porque vocês vão encontrar exemplo na internet, se vocês forem procurar de problema de leitura de espaço e tal, com espaço. Ele funciona, mas não é o mais adequado. Beleza, pessoal? Então, era isso, né? Este é o maravilhoso mundo dos vetores.
Aqui tem vários exemplos, referências, se quiserem dar mais algumas lidas. O Geeks for Geeks tem muito material legal, muito exemplo. O C++ também, né? A biblioteca String, as coisas de Array tem um tutorial bem legal. Esse material aqui da Unicamp também é muito legal, tá? E é isso por hoje então. Eu espero que vocês tenham aprendido bem esse conceito, mas qualquer dúvida, deixem aí comentários, perguntem, tudo mais, beleza? Até a próxima.